Vamos fazer uso na palavra do Senhor, da palavra do Senhor. Eu vou ser sucinto. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, próximo de onde nós lemos ontem. Ontem nós lemos no capítulo 3, hoje nós vamos ler no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e com grande tremor. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Essa semana eu tive dando uma olhada aqui na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e tem muitos assuntos aqui que são pertinentes, para nós podermos melhorar um pouco, desenvolver mais um pouco nossa maturidade espiritual, poder subir um pouco mais os degraus na presença do Senhor. E eu quero falar um pouco aqui com os irmãos, bem sucinto sobre o temor, que é uma palavra que aparece muitas vezes nas Escrituras. E o temor não é medo. Aqui no versículo 3 aparece a palavra temor e tremor. Tremor está relacionado mais com questões de temerosidade mesmo, de estar com medo. Mas a palavra temor não. O temor, ele é um sentimento que vem de Deus, na nossa vida, que nós conseguimos, quando nós somos tementes a Deus, ele é um sentimento de reverência, submissão, e nos dá uma capacidade de ter uma atitude, ou também um posicionamento, de, primeiramente, nós olharmos para Deus em relação àquilo que Deus é, e depois olharmos para Deus em relação àquilo que Deus faz. Porque se nós só olhássemos para Deus, reverenciássemos Ele por aquilo que Ele pode fazer ou faz, então nós só sentiríamos tremor. Deus pode me castigar, Deus pode me matar, Então nós só sentiríamos tremor, medo. Mas quando nós temos essa capacidade de ser tementes a Deus, então nós conseguimos entender, reverenciá-lo, ter atitudes de adoração, submissão, também recato, moderação, decência, discrição, quebrantamento, santidade, e eu responsabilidade, poderia usar aqui muitos adjetivos, quando nós tememos a esse Deus, porque o Deus que nós estamos aqui nessa noite louvando, Ele é o Deus vivo. Mesmo que nós estejamos em tão poucas pessoas aqui, mas estamos diante do Deus vivo, que não se perde em nenhum momento, não se perde no decorrer da história, não fica embaraçado como nós os homens ficamos. Ele está estritamente no controle absoluto de todas as coisas em todos os momentos. Por isso que nós tememos a Ele. E a Bíblia diz, lá em Gênesis 31, versículo 42, uma expressão interessante ali. Lá Deus é chamado de o temor de Isaac. Olha que interessante, significa que Isaac era alguém que era muito temente a Deus. Isso pode também ser confirmado
nos capítulos 22 e 27 do livro do Gênesis. Então, irmãos, o temor a Deus é imprescindível na vida daqueles que servem ao Senhor. Nós não podemos fazer nada na obra de Deus, no reino de Deus e até na nossa vida aí fora, sem sermos tementes a Deus, porque o Senhor requer isso de nós. E quando nós compreendemos que esse Deus, ele deve ser analisado, abre aspas, né? Sob a perspectiva do que ele é, e não somente do que ele faz, então nós não o buscaremos apenas para receber algo, ou apenas se ele fizer algo, ou apenas se ele fizer essa igreja crescer, ou apenas se essa igreja estiver lotada, ou apenas se nós ficarmos ricos, ou apenas se ele nos dar saúde, mas nós o louvaremos e estaremos diante dele com um sentimento de reverência e de temor em qualquer circunstância que nós estivermos passando. Louvar e adorar a Deus na dificuldade, é isso que nós devemos entender. E Paulo, aqui, quando ele fala sobre o texto que nós lemos, ele se inclui nas coisas fracas desse mundo. Ele diz no versículo 3, eu estive convosco em fraqueza, né? E em temor e em grande tremor. Fraqueza aqui não é que Paulo estava doente, ou que ele estava fisicamente fraco, ele está se colocando na posição de alguém totalmente dependente desse Deus, com temor e tremor. Ele não estava amedrontado também, ou com pavor nenhum, né? O peso da responsabilidade de servir a esse Deus estava nos ombros do apóstolo Paulo, quando ele está chegando na cidade de Corinto, e aí ele diz, eu servi ao Senhor com temor e tremor, né? E o Salmo 2, é interessante que o salmista, no Salmo 2, o verso 11, ele diz, alegrai-vos com tremor, o temor que vem do Senhor é uma bênção. Então, nós precisamos a cada momento da nossa jornada, da nossa caminhada, lembrarmos que nós somos chamados para ser tementes a Deus, em qualquer lugar que nós estivermos, e existe muitas coisas que estão relacionados com essa questão de temor, né? O temor ao Senhor, ele mescla-se com a alegria que o crente recebe. Quando nós somos tementes a Deus, nós recebemos a alegria que vem do Senhor, da parte dele, mesmo nos momentos de lutas, dificuldades, tribulações e aflições. O temor do Senhor, segundo o que está em Provérbios 8, verso 13, é o princípio da sabedoria, né? O princípio de toda a sabedoria é ser temente a Deus, é tributar a Ele toda a honra, mostrar a Ele, através das nossas atitudes, que nós temos cuidado com aquilo que nós realizamos para Ele, que nós fazemos para Ele com toda a dedicação, que nós nos devotamos diante dEle, com todos aqueles adjetivos que eu falei, com respeito, e quando nós estamos diante dEle, nós não estamos como no bar ali da esquina, Pai nosso que está no céu. Então, olha irmãos, Ele está numa instância muito superior à instância dos homens, por isso nós devemos estar diante dEle, né, com todo o temor e com todo o tremor, e a Bíblia nos mostra também que quem é temente a Deus, aborrece o mal, sabia? O que é aborrecer o mal? É você não ter prazer, é você não se atrelar com aquilo que é ruim, com aquilo que é mal, e o princípio da sabedoria é justamente uma vida temente a Deus. Nós podemos ver várias referências, como Jó 28 e 28, fala a respeito dessa questão, como Jó era temente a Deus, e ontem eu falei aqui, né? Jó capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, irmãos, nós, como servos de Deus, como cristãos, como aqueles que se parecem com Cristo, como disse o Danilo, temos que ter temor a esse Deus. E eu fico às vezes olhando, né, a situação que nós estamos vivendo hoje, na realidade agora, o novo normal que eles estão falando, né,
O comportamento de alguns crentes em relação às coisas de Deus, dá para a gente ficar com o cabelo em pé, né? Dá para ficar perplexo de ver como as pessoas perderam o temor a Deus, perderam a reverência, perderam a adoração, perderam o ânimo para estar na presença de Deus. Olha, hoje é o domingo, o dia do Senhor do Novo Testamento. Olha tanto quantas pessoas tem aqui na igreja. Sabemos que tem pessoas doentes, outras não estão podendo vir, porque estão impossibilitadas por causa da pandemia. Mas irmãos, olhe como está a igreja aqui hoje vazia. O que é isso? Nós estamos chegando no ápice da história do ser humano, né? As coisas estão caminhando mesmo para o fim. Deveria essa igreja estar repleta de pessoas hoje, tementes a Deus, adorando e agradecendo a Ele por tudo que Ele, não só por aquilo que Ele fez, mas sobretudo por o que Ele é, o que Ele representa para cada um de nós, o que Deus representa para mim e para você, qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida. Pense nisso aí nessa noite, e eu quero dar uma caminhada um pouco mais aqui. E quando nós somos tementes a Deus, nós não deixamos que a insensatez tome conta da nossa vida. Nós tomamos decisões sensatas, nós tomamos decisões pensando antes de fazer, nós tomamos as decisões dirigidas por Ele, porque nós somos tementes a Ele e sabemos que tudo que nós fazemos precisa ter a orientação vinda dEle, porque Ele é que dá as diretrizes na vida do homem e da mulher que teme ao Senhor. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, né, esse sim habitará na casa do Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, né, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o homem que teme ao Senhor. Também nós podemos asseverar aqui nessa noite que, segundo Provérbios 10, 27, 14 e 27 também, quem é temente a Deus, ele tem os seus dias prolongados, a sua vida é prolongada, a longevidade é prolongada, ele recebe longevidade, porque ele teme ao Senhor. Quantas pessoas que têm perdido suas vidas de modo precoce, por se envolver com más companhias, por estar em lugares errados, na hora errada, por estarem tomando atitudes erradas, envolvidos com coisas erradas, por perderem ou nunca tiveram, ou perderam o temor a Deus. E inclusive muitas dessas pessoas que já frequentaram igreja, algumas até nasceram no berço evangélico, nasceram na igreja. Foi feita uma pesquisa, eu já falei aqui uma vez para os irmãos, em presídios, em penitenciárias, e os nomes que mais aparecem, mais comuns nas penitenciárias, são nomes bíblicos, de pessoas, filhos de crentes que nasceram na igreja, que um dia louvaram a Deus, que um dia levantaram a sua mão, que um dia adoraram o Senhor, um dia tocaram instrumento, um dia pregaram, outro dia cantaram. Foram pessoas que estiveram na igreja louvando a Deus, mas perderam o temor a Deus, e a vida deles se tornou um caos, e muitos perderam a sua vida de modo precoce. Então, irmãos, o temor do Senhor, ele prolonga os nossos dias, né? Inclusive mediante a livramentos que nós podemos ter, sabiam? Livramentos visíveis, que são aqueles que nós vemos, e outros que são invisíveis, que nós nem percebemos. Você já parou para pensar, talvez, quantos livramentos invisíveis que o Senhor tem dado para mim e para você, que nós não percebemos, né? Alguma coisa que poderia ter acontecido, mas que Deus desviou o nosso caminho, nos guardou, porque aonde está um homem temente, uma mulher temente a Deus, Deus trabalha, Deus acampa o seu anjo ao redor daqueles que o temem, e os livra do mal. A Bíblia, ela está repleta de passagens, deixando isso muito claro, que as pessoas que temem ao Senhor, o Senhor está próximo, o Senhor livra, o Senhor sustenta, o Senhor guarda, o Senhor traz provisão, o Senhor dá a direção certa, o Senhor orienta nos momentos que precisa, o Senhor livra da perseguição, o Senhor livra do mal, o Senhor vai consolar na hora da angústia, da tristeza, da enfermidade.
porque nós fomos chamados para sermos tementes ao Deus vivo, ao Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que controla tudo, o Deus que pode fazer essa pandemia cessar quando Ele quiser, e mesmo que Ele não faça, Ele continuará sendo o mesmo Deus, porque Ele não pode ser abalado pelas coisas insignificantes, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai, é o Senhor de tudo e de todos, que está acima de tudo e acima de todos. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao nome do nosso Deus, que está no controle de tudo, e está olhando para cada um de nós, está ferindo o nosso coração, está esquadrinhando a nossa mente, e Ele sabe aonde está nesse momento um homem e uma mulher que teme o seu nome, e a sua mão estará sustentando em qualquer lugar. Glória a Deus. O temor ao Senhor, irmãos, além de prolongar os dias, ele também abre o caminho para que nós possamos vivenciar operações de maravilhas. Quando a gente olha, por exemplo, para Atos 2:43, vamos dar uma olhada nesse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43, para nós entendermos um pouco sobre o que é abrir o caminho para a operação de maravilhas. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Atos 2: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. A igreja primitiva, ela caminhava sob a égide do temor a Deus. A igreja primitiva estava sempre temendo ao Senhor, reverenciando Ele, fazendo tudo para agradá-lo, e isso abria o caminho para que sinais, prodígios e maravilhas acontecessem. Nós estamos vivendo um tempo de mornidão e frieza espiritual. Não se vê mais milagres, não se vê mais prodígios, maravilhas, grandes acontecimentos. O que se vê são pessoas simulando isso na TV, em alguns lugares. Mas eu ainda tive a oportunidade, embora não seja tão velho assim, de vivenciar e de ver momentos que Deus curou pessoas que estavam em estado grave, pessoas que não tinham mais perspectiva de vida, pessoas que já estavam sem esperança, mas que Deus usou grandes homens que já pisaram nessa terra para poder colocar as mãos e repreender a enfermidade, porque o nosso Deus é o mesmo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Então, se eu temo a Ele, a qualquer momento eu posso presenciar um milagre da parte dEle, porque o nosso Deus, Ele se agrada em quem teme o seu nome. Vamos ser tementes a esse Deus. O temor do Senhor também, ele é um dever de cada cristão. Não é que nós fazemos isso apenas por um costume, ou porque nós achamos bonito, ou porque nós está correlacionado com a nossa religião. Não é nada disso. É porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós devemos isso para Ele. É dever, é uma dívida que nós temos para com Deus. Vamos dar uma olhada num texto, 2 Coríntios 5:11. Glória a Deus. Quando nós tememos o Senhor, não estamos fazendo nada além daquilo que nós devemos fazer, porque o temor é requerido de cada crente. Observe o que a palavra de Deus vai nos ensinar. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas a Deus já somos manifestos, e espero que também nas vossas consciências sejamos manifestos. Porque, irmãos, nós devemos fazer isso, é um dever. Manifestar o temor a Deus é um dever de cada cristão. Cada cristão que diz: eu sou servo de Deus, eu sirvo ao Senhor, eu o recebi como meu Salvador, a minha esperança está nele, o meu fundamento está nele, eu frequento uma igreja evangélica, eu frequento uma igreja cristã, eu sou alguém que um dia reconheci que Jesus é o Salvador. Então nós temos um dever de ser temente a Ele, de estarmos diante dEle com reverência, em comunhão com Ele, com responsabilidade,
com honestidade, com santidade, dizendo para Ele que nós somos dependentes dEle a todo momento da nossa jornada, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Glória a Deus. Então o temor, existem muitas coisas que nós poderíamos mencionar aqui a respeito do temor, né? Ele também, o temor a Deus, ele contribui para a santificação do cristão. Quando nós somos tementes a Deus, mais um texto, 2 Coríntios 7,11, vamos dar uma olhada. Quando nós somos tementes ao Senhor, nós também temos a possibilidade de receber santificação da parte dele. Pois vede quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo, o ser descontristados segundo Deus, sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo provaste estar inocente nesse negócio. Então vede, ó irmãos, produziu em vós, olha as coisas que produz o temor, olha quando nós somos tementes a Deus, quantas coisas nós podemos ter agregado à nossa vida cristã, espiritual. Olha como o Senhor olha para nós de uma maneira diferente, quando nós somos tementes ao Senhor. Se você, se eu não estamos ainda sendo tementes, da maneira que é proposto pela palavra de Deus, que esta noite nós possamos fazer uma reflexão sobre o que é ser temente a Deus. Não é que eu vou ter medo de Deus, não é nada disso, é que eu refletirei, estarei em reflexão contínua. O que é Deus para mim? Que lugar Ele ocupa na minha vida? O que eu tenho feito para Ele? Como eu tenho adorado a Ele? Aonde Deus é colocado na minha vida? Em que posição Deus está? Alguém ainda está vindo antes de Deus na minha vida? Deus é prioridade na nossa vida, a glória é para Ele, Ele não reparte a sua glória com ninguém. O nosso Deus precisa ter prioridade na nossa vida, e quando nós somos tementes a Ele, então esse temor contribui para que cada dia nós possamos estar mais e mais santificados, separados, para servi-lo, adorá-lo na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Mais uma coisa, o temor, ele é um canal de bênçãos de Deus que flui sobre nós. O que é um canal, irmãos? É alguma coisa que é aberto, que você tem acesso, não é? Um canal, ele conduz alguma coisa, é onde passa, flui alguma coisa, não tem impedimento, não tem obstrução, tem liberdade para passar. Então, quando nós somos tementes a Deus, não precisa colocar ali, mas o Salmo 128, verso 1, verso 4, a Bíblia nos mostra isso, que o temor ao Senhor, ele é um canal para que nós possamos receber algo de Deus, porque o que nós vemos hoje, às vezes, é as pessoas querendo receber. Eu vou receber isso, hoje é o dia da minha bênção, eu vou na igreja receber a bênção, eu vou fazer uma campanha, eu vou buscar a minha bênção, eu vou fazer uma campanha de tantos dias para receber a minha bênção. Mas quando vem a responsabilidade e o dever que nós temos de ser temente a Deus, nós deixamos de lado. Mas quando nós colocamos esse temor adiante daquilo que nós queremos receber, então receber algo dele é algo que está atrelado a esse temor. Nós receberemos, porque o canal estará aberto, nós teremos acesso à presença de Deus, nós seremos conduzidos com facilidade à presença dele, e receberemos algo dele sim, porque ele tem algo para nos dar. Sempre o Senhor tem algo para nos dar. O temor do Senhor também, ele propicia a proteção divina para cada cristão, aonde quer que ele esteja. Não importa o lugar, não importa a situação, não importa o momento que nós temos que passar, não importa o contexto que nós estejamos vivendo, se nós somos tementes ao Senhor, e eu estou colocando se porque isso é condicional, eu posso fazer ou posso não fazer, eu posso escolher ser temente, ou eu posso escolher ser desleixado, fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, e a Bíblia diz que não é bom fazer isso,
né? Que Deus, ele leva muito em consideração como nós fazemos a sua obra, como nós nos dedicamos a Ele e como nós somos temente a Ele. Então, quando eu sou temente ao Senhor, a proteção do Senhor, ela está sobre nós. Pois os irmãos leiam Êxodo 7:18 em casa, que os irmãos vão ver que nós podemos escapar das coisas ruins, do maligno, né? Ao redor, o Senhor, ele acampa o anjo, eu já falei um pouco atrás, estou repetindo, ao redor daquele que o teme e os livra. Irmãos, nós nessa vida que nós aqui estamos passando, como a irmã Roberta falou aqui, muito breve, muito rápido, nós podemos vivenciar várias situações, estamos sujeitos a várias situações, a perdas, né? A frustrações, momentos de tristeza, de angústia. Quem é que sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos? Quem é que sabe o que vai acontecer amanhã? Como será essa semana? Estou me lembrando aqui, na virada do ano, o culto aqui que nós fizemos, eu disse: irmãos, está chegando aí 2020 agora, o que é que nos aguarda em 2020? Os irmãos saberiam dizer, lembra o que eu falei? O que poderá vir para nós no ano de 2020? E olha o que está acontecendo aí no mundo, como o mundo está estranho, o mundo parece que tem uma névoa maligna, né? Você sai na rua assim, parece que está aquela névoa maligna. Isso não é uma coincidência. Situações adversas, coisas piores poderão vir, segundo as Escrituras, mas o homem e a mulher que temem ao Senhor, ele está municiado de esperança, e a sua fé faz com que nós possamos vencer este mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós cremos nele, nós depositamos a nossa confiança sempre nele, a nossa esperança fundamenta-se nele, naquilo que ele é e também naquilo que ele faz. Nós estamos com o olhar fitos para ele, nós estamos olhando na direção dele, nós estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele vai voltar para buscar aqueles que são tementes a Ele, que em todos os momentos estão diante dEle, e que mesmo num domingo como hoje, aqui com poucas pessoas, estamos prontos para cultuar a Ele com alegria e dizer que nós o adoramos, porque Ele é grande, porque Ele é soberano, porque Ele é todo poderoso, e mesmo que Ele não faça mais nada na nossa vida, mas Ele já nos deu o melhor de tudo, a salvação. Então quando você ouvir alguém dizer por aí: olha, o melhor de Deus está por vir na sua vida, isso não é verdade. Já veio, Jesus já veio para buscar um povo que estava perdido, para buscar aqueles que estavam sem esperança. E segundo o que está escrito em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que quando Jesus foi para a região do mar da Galileia, para a terra de Zebulon e de Naphtali, e ali ele começou a proclamar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia diz também as seguintes palavras: o povo que estava na região e sombra da morte viu grande luz. Então ele já veio, ele já mostrou o caminho, ele é a luz, ele é a fonte da água da vida, ele é o pão da vida, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a luz que ilumina o caminho daquele que está na escuridão, ele é a esperança daquele que está triste e abatido, ele é aquele que fortalece o que está fraco durante a jornada. E nesta noite, se você ainda não tem essa esperança, Jesus fala ao teu coração nesta noite, para que você entregue a sua vida para Ele, para que Ele possa conduzir os teus caminhos, os teus atos. Ele cuidará da tua história, da tua existência, porque esse Deus é o Deus vivo. Basta ser temente a Ele, e o resto Ele faz. Glória a Deus. Pregação pentecostal, né? Glória a Deus. Nós acreditamos, irmãos, que esse Deus, Ele jamais falha, jamais. Nós falhamos a todo momento, mas Ele não. Por isso nós devemos estar diante dEle com temor. E Paulo, quando ele diz, no versículo 3, eu estive convosco. Convosco quem? Com as pessoas que moravam na cidade de Corinto, em fraqueza, quer dizer, não que ele estava fraco, abatido, não estava doente. Fraqueza, o seguinte: eu estou diante dele, me colocando como alguém
que preciso constantemente da intervenção dele, porque sem ele eu não posso nada, não tenho nada. E ele ainda vai dizer nos primeiros versículos: quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso e de sabedoria, declarando vós o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma. Olha o que Paulo está dizendo: o que eu vou falar para vocês vem dele, o que eu ensino vocês vem dele, o que vocês recebem de mim vem dele. E depois ele ainda vai confirmar isso quando ele ensina sobre a ceia. No capítulo 11 ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então nessa noite receba instrução da palavra de Deus, receba renovo da palavra de Deus, receba novamente aquilo que você precisa para sair daqui revigorado e enfrentar a semana vindoura, sabendo que o nosso Deus está conosco e estará conosco todos os dias até a consumação do século. Você pode dizer amém? Coloque-se de pé. Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Agradecer ao Senhor por essa noite, por essa oportunidade, e vamos temê-lo sempre. Soberano Deus,